Será que você está se achando estranha de maquiagem porque você está fazendo a maquiagem errada para o seu tipo de pele? Oi, amores! Bom, eu recebi esta pergunta que, na verdade, eu abri uma caixinha lá no Instagram e uma moça comentou que ela se sentia muito estranha quando usava maquiagem. E aí eu fui tentar entender o porquê. Entrando no perfil dela e dando ali uma stalkeadinha e uma bisbilhotada, eu descobri que ela é contraste baixo. E o que isso quer dizer? Que ela estava usando maquiagens pesadas demais para o tipo de contraste da pele dela. E era justamente por causa disso que ela estava se sentindo estranha de maquiagem. Então, eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês no canal, porque eu sei que aqui no YouTube vocês têm mais paciência de aprender e de colocar todas as dicas que eu dou de consultoria em prática. Eu vou fazer um vídeo à parte para você descobrir o seu contraste, tá? Então, provavelmente ele vai estar linkado aqui embaixo, ou se não tiver, você entra aí no meu canal que vai ter a playlist de coloração pessoal. E aí vai estar lá dentro ensinando para vocês a descobrir o seu contraste. Se você é uma mulher de contraste baixo, provavelmente você tem a pele mais clara e os seus pelos, né, são mais claros também. Então, provavelmente, você não dê muito certo com maquiagens mais fortes. Porque a maquiagem, ela tem que casar com seu contraste, mas ela também tem que casar com a sua temperatura. Então, isso é uma coisa muito importante para vocês avaliarem aí na casa de vocês, certo? Descubra também a sua temperatura. Se você ainda não fez a coloração pessoal, se você for de São Paulo, eu atendo aqui em São Paulo. Se você for fora de São Paulo, procure uma consultora que faça coloração aí na cidade de vocês. Eu, particularmente, não recomendo fazer pela internet, porque as telas dão variações de cores, então pode ser que você acabe tendo o resultado errado. Mas aí fica a critério de você, mulher, o que você vai fazer, o que você não vai. A escolha é tua. E a temperatura, ela serve para você saber se você combina mais com tons quentes ou com tons frios. Dentro disso, vamos à questão do contraste. Se você tem um contraste baixo, significa que a junção dos seus pelos, da cor dos seus olhos e da sua pele, ela é mais próxima. Um grande exemplo disso é a Luísa Sonza. Ela tem um contraste baixo e ela combina muito com tons mais dourados. Então, eu acredito que ela seja de alguma paleta que tenha a temperatura quente. E isso você observa nas roupas que ela veste e até nas maquiagens. Para contraste baixo, o ideal para você é que você use maquiagens leves. Não adianta você pesar a boca ou você pesar os olhos, que isso vai fazer com que você fique estranha ou te envelheça. Sabe quando você usa uma maquiagem que você sente que parece que você ganhou ali uns 30 anos a mais nas suas costas? Então, é porque geralmente você está usando a maquiagem errada para o seu contraste. Para você ficar mais harmônica, você tem que seguir aquilo que já é seu de natureza. Ou seja, a sua beleza, ela já é uma beleza leve. Você é o tipo de mulher que você não vai precisar de grandes truques para ficar bonita. Se você passar um brilhinho no rosto, você passar um blush, usar um batonzinho mais claro, até um rímel marrom, que ele é bem mais leve do que o rímel preto, você vai perceber que você já fica bonita. Então você é o tipo de mulher que não precisa se produzir tanto. Isso não quer dizer que você não possa fazer, você faz o que você quiser. Mas como o seu contraste é baixo, com cores mais claras, mais suaves, com brilhos ali que seja da temperatura certa do seu corpo, você vai conseguir ficar mais bonita e você vai ter uma maquiagem mais harmônica para o seu tipo de pele. Já se você tem um contraste médio, significa que diferença dos tons dos seus pelos e dos seus olhos para o tom da sua pele, ele não é tão longo assim. Então aqui você pode usar um pouquinho a mais do que o contraste baixo, mas você não pode usar como contraste alto, que pode ser cores muito mais fortes e mais marcantes. O contraste médio, ele casa muito bem com as cores medianas. Eu vou até pegar aqui uma paleta de cor. Ó, eu vou pegar essa minha cartelinha aqui, essa paletinha que eu tenho da Oceane, só para explicar para você. Vamos supor que você é uma mulher de
contraste médio. Vou pegar até uma outra aqui também, porque eu quero dar exemplos visíveis para vocês conseguirem colocar em prática, tá? Pegando essas cores aqui, ó. Aqui seria para um contraste baixo, aqui um contraste médio e aqui um contraste escuro. Só que essa minha cartelinha, ela é para uma pessoa de pele fria. Por quê? Você tá vendo que os tons dela, eles, por mais que sejam marrons, eles não são marrons puxado pro quente, eles não são marrons alaranjados, eles são marrons mais acinzentados. Então, isso você tem que prestar atenção também na hora que você for comprar uma paleta de sombras para você, porque se você pega na temperatura errada, provavelmente vai conflitar com o tom da sua pele. E aí você vai usar e mesmo assim você vai continuar se sentindo estranha, mesmo usando cores quentes, porque imagina assim, eu tenho uma pele fria, se eu passo um marrom quente, ele não vai ficar tão bonito quanto o marrom frio. Quer dizer que eu não posso usar? Não, já falei isso e repito, você usa o que você quiser, eu só estou falando aqui e ensinando para você o que fica mais harmônico para a sua pele. Essa paleta aqui, não reparem a sujeirinha, porque isso daqui é a parte cremosa e ela gruda tudo. Essa paleta aqui, ela serve muito mais para uma mulher de contraste baixo e médio, porque o único tom mais escuro dela é este preto aqui, mas ele é um preto acinzentado, ele não é um preto super preto. E por mais que esse azul e esse marrom pareça super escuro, eles não são. Então, se fosse uma mulher de contraste alto, também não ficaria tão perfeito, não iria realçar tanto a beleza dela. Então, se você é uma mulher de contraste médio e você gosta de cores, você sempre vai pegar a cor intermediária da cartela para você usar. Por exemplo, vai ter um rosa claro, médio e escuro. Você vai usar o rosa médio. Pensa assim, o seu contraste já é médio, então todas as cores médias vão combinar com a sua pele, vão combinar com esse seu contraste natural. O que já entra aqui no alto contraste. O alto contraste, sim, são mulheres que elas podem abusar com aquele olho bem marcado e preto, ou aquele marrom bem esfumado, aquele olho bem marcado, ou aquela boca bem marcada. Um exemplo claro que a gente tem, um exemplo maravilhoso que a gente tem é a Anne Hathaway. Ela tem um contraste alto, você vê que os pelos e os olhos são muito mais escuros do que a pele dela, então ela vai do começo ao fim do nosso gráfico de saturação. Por isso que ela tem um contraste tão alto e ela fica tão bonita com a boca bem escura marcada e com o olho também marcado. E aqui também não é diferente, tá, mulher? Você tem que saber a sua temperatura, porque você precisa usar o tom certo para a sua pele. Porque vamos supor que você é um contraste alto, mas você só combine com cores frias. E aí, do nada, você tá ali usando um laranja, sabe? Um laranja bem escuro, ou um marrom bem puxado pro caramelo, ou um marrom alaranjado. Não vai combinar com você, vai ficar estranho, você vai sentir que falta ali alguma coisa, sabe? Então pensem nisso a hora que vocês forem se maquiar. Contraste baixo, você pode escolher cores claras, que vai casar visualmente com você. Contraste médio, cores mediana, das cartelas que você tiver, que vai casar super bem. E o contraste alto, os tons mais escuros. Então pode ser um batom mais escuro, o olho mais escuro, aí vocês escolhem. Mas não esqueçam de descobrir qual que é a temperatura da sua pele, se ela é quente ou se ela é fria, porque isso vai ditar muito mais qual o fundo de cor que fica melhor para sua pele, porque não adianta nada você ter uma pele quente e você fazer um olho preto, que não vai ficar legal, mesmo se você tiver um contraste alto. Então, entenderam como esses pequenos detalhes fazem diferença? Então, façam esse teste aí na casa de vocês, descubram qual que é o seu contraste, qual que é a sua temperatura, e vai ficar muito mais fácil na hora de se maquiar. Então, você não vai correr mais o risco de se maquiar e achar feia, sabe? Porque não é esse o intuito, gente. O intuito da mulher é se maquiar e ficar bonita, certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, com esse conteúdo. Não esqueçam de assistir os outros vídeos aí do canal, porque eu também ensino muitas coisas aqui para vocês da área de consultoria.
Compartilhem esse vídeo com as amigas também. Se inscrevam aqui no meu canal, me sigam nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo, um super beijo. Tchau!